Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu tenho vos lido a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 34, aonde nós iremos meditar subordinado ao tema gloriar-se na perseguição. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, estamos diante de um momento muito difícil. Tá? A nossa geração não presenciou, vivenciou uma situação dessa, uma pandemia, e eu achei por bem, fui tocado pelo Espírito do Senhor para pregar sobre tribulação, sobre provação, sobre sofrimento. E o apóstolo Paulo, lá na luta, perseguido, pregando o Evangelho, ele nos mostra que devemos nos gloriar na perseguição. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, esperança ou um caráter aprovado, depende da tradução bíblica, né? A esperança ou o caráter aprovado, o caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Né? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Há coisas na Bíblia Sagrada que só entenderemos quando atingirmos a estatura de varão perfeito. Há muitas perguntas sem resposta na Bíblia que só teremos condições de entender quando chegarmos na glória. Há muitas coisas na Bíblia que somente quem tem o Espírito de Deus, quem tem a revelação do Espírito Santo para entender. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que é melhor ir em um velório do que em uma casa onde há banquete. Né? A Bíblia também fala que é melhor dar do que receber. Como pode ser isso? Né? A lógica, a sabedoria, né, humana, o raciocínio humano diz o contrário. Né? É melhor irmos num lugar onde tem festa, onde tem churrasco, onde tem banquete. Né? É muito melhor do que ir no velório. É melhor receber do que dar. Esse é o entendimento, esse é o raciocínio humano. Isso é praxe da filosofia humana. Mas a Bíblia diz, e eu tive um companheiro de ministério, né, o nosso irmão presbítero Egídio Alexandrino, lá na cidade de Terra Nova, no Recôncavo Baiano, que naquela polêmica, né, de que uma baleia não pode engolir um homem, porque a baleia é grande, mas, né, a sua garganta, o orifício para onde entra, a garganta, que o orifício onde entra o alimento é bem pequeno, né, não sei o nome técnico, né? E Egídio sempre dizia o seguinte: se a Bíblia Sagrada disser que o homem engole uma baleia, eu acredito. Né? Então, tem coisas que
somente o Espírito Santo para nos revelar. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse: Pai, graças te dou, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e revelastes aos pequenos. Então, se a Bíblia diz que é melhor ir no lugar onde há um velório do que no lugar que há banquete, ela dá resposta para isso. Se a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, ela tem resposta para isso. E na medida do possível, com o tempo que nós temos aqui disponível, eu vou, na medida do possível, aquilo que o Espírito de Deus me revelar, me lembrar, eu irei aqui passando para vocês. Vejam bem, vamos analisar aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Ora, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava na posição de perseguidor, ele não tinha um caráter. Ele não tinha um caráter, né? Ele não tinha um caráter aprovado. Mas depois que ele passou de perseguidor para ser perseguido, então, a partir daí ele passou a ter um caráter aprovado. E nós temos na Bíblia Sagrada um exemplo bem claro de pessoas que passaram por tribulação e que tinham tinham um mau caráter e agora passaram a ter um caráter aprovado. Eu vou dar o exemplo aqui dos filhos de Jacó, dos irmãos de José. Eles eram mau caráter. Eles venderam o seu irmão para os mercadores ismaelitas. E, na realidade, o propósito da grande maioria deles era de matar José. Né? Eles venderam. Depois, quando veio o período da fome, na tribulação da fome, eles desceram ao Egito para comprar alimento. E José, propositadamente, fez com que eles passassem por tribulação. Né? Recebeu o dinheiro, colocou o dinheiro dentro do saco, mandou os soldados, né, irem atrás dele, trazê-los de volta, botou o caneco, reteu uns dele presos, outros foram, e tinha que trazer o irmão de José, e foi aquela luta. Quando eles se viram no aperto, e quando José disse que Benjamim não subiria, aí eles, olha, eu vou ficar no lugar do meu irmão, deixa ele aí. E agora, eles não sabiam que aquele senhor do Egito era o seu irmão, né? Quando eles venderam, ele ainda era um rapazola, agora já estava homem feito, né? E começaram a falar entre si no idioma hebraico, só que José estava de longe, mas estava ouvindo tudo que eles estavam falando. E daí o caráter deles foi moldado na tribulação. Aí o texto, pela própria experiência de Paulo, que era um mau caráter, que era um perseguidor. Obviamente, não vou me ater aqui, né, nos motivos, eu dizendo que o apóstolo Paulo, antes de aceitar Jesus, era um mau caráter, não é pelo o objetivo, né, a causa, né,
é o que ele fazia. Matava, porque não tem justificativa o ser zeloso pela lei fazer as atrocidades que ele fazia, né? Como no caso Estevão foi morto e as suas vestes foi lançada nos pés dele, né? Então a tribulação, né? A tribulação, ela produz perseverança, né? Os próprios israelitas, quando estavam lá no cativeiro babilônico, então o cativeiro fez com que eles se quebrantassem. Surgiu vários salmos, né, referindo-se ao cativeiro, né, a festa, a alegria no dia da libertação. Então, a perseguição produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Eu não posso deixar aqui vago, porque eu sei que a curiosidade de muitos, né, está em voga, está à tona. Porque a Bíblia diz que é melhor ir aonde tem um velório, né, do que aonde há um banquete. Porque quando nós vamos a um velório, nós paramos para refletir. Nós vemos que tudo que fizermos, tudo que granjearmos, seja fama, seja dinheiro, tudo vai encerrar-se dentro de um caixão. Aqueles que têm Jesus como Salvador, aguardam o arrebatamento da igreja. Mas, se porventura o arrebatamento da igreja não for por esse tempo, então com certeza absoluta também iremos para o caixão. E aí a pessoa passa a dar mais valor, a pessoa passa a se quebrantar, né? O orgulho, né? Eu não preciso de ninguém, é porque sou eu, porque eu faço, porque eu posso, né? É porque eu sou mais eu. Então, quando a pessoa está dentro de um caixão e aqueles que estão ali passam a refletir nisso. Já os que estão no banquete, não. Quem está no banquete só vai ficar pulando, só vai ficar cantando, né? Então, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Para que o salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Então, para que ele pudesse esperar com paciência, é porque ele estava passando por tribulação. Então, a perseverança fez com que ele fosse paciente, né? E o caráter aprovado é esperança. Ele foi paciente. Ele esperou com paciência. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora vamos falar da esperança. Vamos falar da esperança.